Eu acho que a pergunta que eu vou lançar primeiro, pergunta não, uma questão para a gente ir conversando, na verdade, é assim, como é que vocês têm visto a acessibilidade, principalmente no campo audiovisual, que é o nosso foco aqui, né? Mas a gente acaba ampliando esse discurso, porque é quase que inseparável. E como é que vocês têm visto isso? E, claro, a partir do que cada um está vivendo, né? Está fazendo. Então, a gente tem uma aluna aqui, mas tem o egresso, mas tem eu e o Ednilson, que já somos um pouquinho mais letrados, né? Ednilson, nesse campo, por conta de tempo mesmo, mas de poder falar um pouco desse lugar. Eu vou me apresentar também, começo a mediar e esqueço, mas eu trabalho com acessibilidade diretamente, assim, desde 2000, mas já atuava em alguma coisa desde 98, com esporte, com esporte e educação física adaptada, porque a minha formação inicial é educação física, né? Mas desde esse primeiro contato com pessoas com deficiência através do esporte, eu já fui caminhando para o lazer e para as artes, porque era meu interesse pessoal em termos de formação minha. Então, já vivenciava esse lugar. E aí, ao longo da trajetória, eu fui fazer mestrado, doutorado, pós-doutorado, tudo que é possível para tentar aprender um pouco mais sobre esses universos todos e vivenciar com eles essas possibilidades. Então, e aí sou professora da UNEB, lá eu trabalho no curso de pedagogia, coordeno o NED, que é o Núcleo de Educação Específica, coordeno o grupo de pesquisa Acessibilidade e Arte, o GAIA, e estou pensando ali, fazendo alguma contribuição na acessibilidade na diretoria de museus, que são os museus do Estado aqui, né? Para além disso, eu, Ednilson e mais um grupo, a gente coordena os Saídas Culturais Acessíveis, que também tem mobilizado esse espaço na cidade, né? O espaço da arte e cultura, o direito à arte e cultura para todas as pessoas. Então, é um pouquinho desse lugar que também eu vou falar. Mas eu vou ouvir vocês primeiro, porque eu pego a fala e não deixo mais ninguém. Brincadeiras à parte, mas às vezes começa, o assunto é bom, a gente quer falar um pouquinho do que já aprendeu, acaba desandando aí na conversa. Mas deixa à vontade, vocês querem tirar para o ímpar, quem fala primeiro? Ou pode voltar? A minha direita, começar pelas mulheres, né, Ed? Tá certo. A gente está dispensando essa gentileza, não é, Jamine? Mas não, obrigada. A gente agradece, sim. Então, eu vou passar para a Jamine, para ela falar um pouco de como é que ela vem, enquanto aluna, mas também como participante do Trace, percebendo esse lugar, e é do Laban também, né? Laban? Labave, desculpe. Esse universo do audiovisual com acessibilidade, mas também como é que isso se amplia no que você tem visto até agora. Então, eu sou um pouco nova, né, nessa área, então o que eu vou falar mais não é muito por experiência, mas é mais assim pelo que a gente vem estudando. Acho que melhorou do que era, já houve alguma melhora. Por exemplo, a gente pode falar a questão da tecnologia, esses canais, as plataformas de streaming que hoje trazem audiodescrição, hoje traz a possibilidade de legendas, das legendas descritivas, né? Eu vi até que o filme Barbie vem com janela, tem o filme da Barbie no Max tem uma janela de libras. Então já é algo que a gente vê que eles estão começando a pensar no público, né? No público das pessoas cegas, das pessoas surdas, ensurdecidas. E aqui na universidade eu estou vendo assim que quando existe o tópico da acessibilidade, pelo menos lá em letras, vai ter por exemplo, uma palestra em relação a libras, eles sempre trazem intérpretes. Então eles já estão começando a ter essa acessibilidade. É algo que já deveria existir, que a gente já deveria ter em todas as mesas, deveria ter em todas as apresentações, não deveria ficar preso apenas quando o assunto é acessibilidade,
mas eu sinto que é algo que está crescendo. Muito bem, muito bom. Ednilson, vou passar para você ou vai passar para o mais jovem? Obrigado, Sandra. Olha, essa é uma pergunta interessante porque nos dá a oportunidade de falar sobre acessibilidade cultural e, aqui no particular, acessibilidade no audiovisual. E eu gostaria de, inicialmente, fazer um comentário sobre... nós estamos num momento importante, nós estamos num momento em que as ações de acessibilidade cultural estão brotando aqui e acolá. Temos aí um atraso aí de pelo menos 20 anos, porque o decreto 5296 de 2004, ele regulamenta os critérios de acessibilidade no país. Então, isso que nós vamos falar aqui já tem, do ponto de vista da legislação, Sandra, 20 anos. Sim. Então, 2004. Mas a gente ainda trata desse assunto como introdutório. Essa é a realidade. E nós estamos hoje passando por diversas legislações. Nós temos hoje a legislação mais recente, mais completa, que é o Estatuto da Pessoa com Deficiência, a Lei Brasileira de Inclusão, que é a Lei 13.146 de 2015. Então, o quê? 9 anos? Quase. Nós vamos comemorar 10 anos no mês de junho. E, ainda assim, a gente fala sobre esses temas como algo introdutório. E isso é uma realidade do nosso país, por várias razões. Mas, assim, o que eu tenho percebido, Sandra, aí já tentando compreender a sua pergunta, é que os recursos de acessibilidade ao audiovisual, embora eles já estejam estabelecidos em leis, em normas, em editais e em outros instrumentos, eu tenho percebido que esses recursos, aí por parte aí do mercado cultural, por parte da comunidade cultural, ainda aparecem como uma possibilidade. Ou seja, a gente ainda não trabalha com a dimensão de direito. Então, isso, para mim, é extremamente preocupante. Por exemplo, estamos cansados de ver e ouvir algumas pessoas que fazem produção cultural a optar, não é? Eu posso colocar o recurso A ou outro recurso em detrimento do outro. Essa é uma questão. A outra questão, e aí eu preciso trazer isso, porque recentemente eu fui convidado para integrar um GT de acessibilidade do Ministério da Cultura, que vai analisar as regras de acessibilidade a serem determinadas pela Lei Rouanet, ou seja, para os projetos que são submetidos à Lei Rouanet, são aprovados pela Lei Rouanet e recebem recursos com a chancela da Lei Rouanet. Embora hoje a gente tenha, nessa própria legislação, a determinação do uso, do emprego e da oferta dos recursos de acessibilidade, a gente ainda se depara com questões do tipo, mas eu estou fazendo um festival de cinema. Posso deixar de fazer? Eu posso deixar de ofertar esse recurso de acessibilidade porque o festival tem muito pouco tempo, etc. Eu posso apenas colocar Libras porque é mais rápido, eu sou mais simpático a Libras, e tantas outras argumentações que aparecem. Então, assim, eu trago isso como uma preocupação, porque o risco é da gente entrar nessa questão da acessibilidade cultural, e aqui, no particular, da acessibilidade ao audiovisual, compreendendo isso não como um direito. Sim, do tipo assim, olha, nós vamos ter, sei lá, do direito à alimentação. Mas para determinados bairros, olha, eu coloco aqui, dos próximos 3 meses, direito à alimentação para quem mora no bairro X, nos meses no outro bairro. Aí não é direito, Sandra. Sim. Aí é relativizar, e aí é desigualdade de oportunidade. Então, eu sou obrigada a lhe pedir um pedacinho na sua fala, que a gente tem dito assim, então vamos trabalhar democraticamente, já que a gente vive numa democracia.
Próxima sessão de cinema, a gente vai começar a proibir as mulheres de assistir. Na outra, a gente proíbe os povos originários. Na outra, os povos pretos. Depois volta para a pessoa com deficiência. Porque está sempre o carro-chefe, né? Para a pessoa com deficiência, a gente está sempre proibindo, né? Que ela adentre, porque se eu não tenho acessibilidade, é dizer, você não tem como você ficar aqui, não cabe aqui, eu lhe proíbo de entrar. É meio, nos dizem, né, de radicais, de muito violento do nosso lado, a nossa fala, mas é isso que a gente acaba fazendo, porque se eu não ponho a audiodescrição, você não acessa. É te dizer, você está proibido de ver meu filme. Né? Não tem. Exatamente. Então, eu queria trazer isso aqui inicialmente como um alerta para que a gente não mergulhe nesse campo sob essa perspectiva da alternativa, né, de ser algo opcional. Então, fica aqui já como um alerta mesmo, sobretudo para quem faz produção cultural, sobretudo para quem trabalha na comunicação, quem faz comunicação, de que nós não estamos falando de algo optativo, né? Às vezes, a optativa, às vezes, quando você vai num restaurante, você opta, não é, pela comida tal, pelo prato tal, em relação ao outro. Nos direitos, não. É isso. Muito bom, muito bom. Vamos ouvir Adalto e depois a gente... Eu não sei qual é o tempo que a gente tem. Pode ficar conversando a tarde toda? Então, quando é outra mesa e tal, né? A gente, assunto para falar, saber, a gente, né, tem. Então a gente vai lembrando. Então pronto, simbora. Mas eu acredito que os colegas aqui já falaram muito sobre isso, do quanto tem melhorado, é claro, óbvio, a gente percebe um avanço, como a Jamile, né? Como a Jamile já tinha dito, dessas plataformas que vêm buscando adaptar os seus conteúdos, trazer uma variedade de conteúdos mais voltado para a pessoa com deficiência, com esse olhar mais atento para as acessibilidades, com as formas de acessibilidade que aquele material, que aquele conteúdo precisa. Mas eu acredito que o grande problema ainda seja que, ao falar sobre acessibilidade, ao falar sobre a acessibilidade cultural, a acessibilidade no audiovisual, a gente esbarra ainda nesse sentido da sociedade de que a gente ainda não merece ou que a gente ainda não pertence a uma sociedade. No capacitismo que tanto a gente fala, sabe? Por que eu vou acessibilizar um conteúdo para uma pessoa que, na verdade, não vive, né? Sobrevive, que é o que muitas pessoas pensam sobre as pessoas com deficiência? Por que eu vou criar um conteúdo onde as pessoas com deficiência têm um direito a acessá-lo se nós não queremos nem que eles estejam fora de casa? Se a gente não quer nem que eles tenham acesso à cidade, que eles não tenham nem direito à cidade. Então, como é que eu vou acessibilizar a minha peça de teatro? Como é que eu vou acessibilizar o meu show ou qualquer outra forma de arte? Então, acho que quando a gente fala sobre essa acessibilidade, a gente esbarra muito nesse sentido da sociedade, de que as pessoas com deficiência ainda não têm direito a esse tipo de conteúdo, não têm direito a essa felicidade, a essa diversão, porque durante a minha passagem pela universidade, ao pegar o transporte público, muitas vezes eu encontrei com motoristas que perguntavam se eu estava indo para o hospital, porque uma pessoa numa cadeira de rodas só poderia estar indo para o hospital. Então, eu acho que pensar nessa acessibilidade é pensar anteriormente a ela, e é pensar na quebra desse paradigma a respeito das pessoas com deficiência e como elas acessam esse conteúdo. Outra coisa, né, e aqui tocando num assunto, fugindo um pouco do nosso assunto, que é a acessibilidade, mas a gente não pode deixar de pensar que esses conteúdos, além de serem acessíveis para pessoas com deficiência, devem ser feitos por pessoas com deficiência, não numa espécie apenas de representação, mas numa representatividade que, de fato, seja significativa para a sociedade, que, de fato, tenha valor para a sociedade, né? A gente vê muitos materiais audiovisuais que representam uma pessoa com deficiência muito num aspecto muito fechado, né? A pessoa com deficiência que está numa cadeira de rodas ou que está sem enxergar, e que o final feliz dela é levantando da cadeira de rodas, é passando a enxergar. Mas existe a felicidade de uma pessoa numa cadeira de rodas, existe a felicidade de uma pessoa que está sem enxergar. Então, eu acho que todos esses desdobramentos acabam desaguando nesse assunto da acessibilidade. E quando eu não penso na pessoa
com deficiência como um todo e como pessoa, como Ednilson já falou, obviamente eu não quero acessibilizar o meu conteúdo para ela. Sim, sim. Você traz, acho que uma coisa que é fundamental, que a gente, onde vai, fala e parece às vezes absurdo, né? Mas e que Ednilson começou falando aqui, né? Assim, a gente está tendo que lembrar o tempo inteiro a sociedade que assim são pessoas que querem viver, tentam, né? Porque nós fizemos essa violência de não considerar, né? Hoje a gente fala muito assim, respeito à diversidade, respeito à diferença. Aí a gente, quem está nessa área, mesmo eu não vivenciando um corpo com deficiência, eu vivencio esse lugar o tempo inteiro, diariamente, com pessoas com deficiência. Então, assim, o que vocês querem aqui, né? O que esse corpo só pode estar indo para o hospital? O que esse corpo quer aqui? Mas esse corpo é uma pessoa e a gente precisa olhar para o que toda essa diversidade, diferença que a gente milita, dizendo que precisa respeitar, qual é a potencialidade dela? Quando eu olho, qual é a potencialidade, e de qualquer ser humano, né? A gente sempre fala assim, todo periférico que tem acesso a coisas, ele voa, né? Ele faz, porque ele teve acesso ao conhecimento, às possibilidades de produção humana. Ele pôde vivenciar aquilo, e com as potencialidades dele, ele juntou as duas coisas e sai produzindo coisas maravilhosas. Para as pessoas com deficiência, é só isso. Qual é a potencialidade desse ser humano? Né? A Dalton não anda com as pernas como uma parte, né, os bípedes, como diz Eduó, andam. Mas ele tem todas as potencialidades aí, efervescendo nele, por outros caminhos, que se ele tiver que usar as pernas, não vai ser esse caminho, mas ele vai conseguir andar pelo mundo fazendo o que ele quiser, porque ele tem potencialidades. Eu não fico pensando nele, ele não anda. Anda, e anda, às vezes, muito mais do que a gente, que qualquer outro, voa. Exatamente. Então, qual é a potencialidade dele? E, dentro dessas potencialidades, o que ele pode desenvolver? Né? Ednilson, qualquer ser humano. Então, a gente olhar para a potencialidade dos seres humanos, e, claro, aí a gente precisa atualizar essa nossa população no sentido de que a gente precisa criar os multiformatos. Então, tudo que eu vou produzir, sendo um multiformato, porque quem não acessa de um jeito, acessa de outro, que acessa de outro, que acessa de outro. Mas, sendo do seu interesse, você acessa, porque está produzido com acessibilidades. E com coisas, inclusive, que a gente vai ter que inventar, porque eu costumo dizer assim, é um desafio aí para o Labave, para a FACOM, para quem pensa o audiovisual. Como a pessoa surdo-cega vai acessar o audiovisual? Tem alguns caminhos já, mas é pouco e ainda muito... O delay é muito distante, né, por conta dos formatos. Mas é um lugar para a gente pensar, né? E muitos outros grupos, os neurodivergentes, que é uma infinidade, ainda bem, né, que entra dentro do que a gente pensa de ser humano. Então, assim, ser humano, né? Qual é a potencialidade do ser humano? É desse lugar que a gente precisa estar se ocupando, mais do que ficar pensando, ele não consegue, ele não faz. Por que não faz? Aí a pergunta é essa e a resposta é porque a gente vem de um mundo padrão e que a gente acha, bom, quem não está no padrão não tem como produzir, não tem como vivenciar, não tem nem como viver, né? O entendimento lá atrás, e aí eu digo, foram nossos ancestrais, foram os nossos antepassados, que com tudo de bom que nos trazem, também pecaram, né? De não pensar nessa diversidade, é uma diversidade. E é entender isso e tocar o barco pensando qual é a potencialidade de cada diversidade. Ponto. Né? E aí, se a gente tem esse histórico de não ter vivenciado com ele as possibilidades, agora se abrir. Né? A acessibilidade atitudinal, acho que vai dizer isso. Se permita viver com. Né? A melhor experiência é estar com eles, porque você vai aprendendo todos os dias. Você não sabia uma coisa, fulano me ensinou, eu não sabia outra coisa, fulano me ensinou. Então, é esse aprendizado, e que é com o ser humano, né? Então, é sempre assim, chamando a atenção, viva com o ser humano, né? Ao invés de ficar buscando divergências, embates,
Claro que tem, né? Porque por essa diferença também nós temos posicionamentos diferentes, mas assim, qual é a possibilidade de eu estar produzindo com Jamine? Conheci hoje, mas qual é a possibilidade de eu estar convivendo com ela, com Ednilson, com qualquer outra pessoa? É desse lugar que a gente precisa estar atento enquanto ser humano. E aí, enquanto direito, mas eu sempre digo, né, Ednilson, mais do que direito, o que é estar com o humano? Porque a gente fica preso no direito, e aí Ednilson também traz essa outra relação do audiovisual, né? Na lei Paulo Gustavo foi um embate. Imagina, 10% é muito, um projeto de 1 milhão, eles vão ficar com 100 mil para acessibilidade? Vá fazer, vá contratar os profissionais, vá sentar, vá ver que o nosso trabalho também não é fácil. Porque tem gente que... Agora, essa semana, estava lá enlouquecida. A gente recebe um pedido na segunda para entregar hoje de 6 curtas com as 3 acessibilidades. Falei, opa, não tem condição, cara. Assim, 2 dias, sabe? Mesmo se eu montar uma equipe imensa, sai, mas eu tenho que largar tudo para parar para fazer o seu projeto. Mas você não quer pagar pelo que vale, pelo que deveria ser. Né? Porque eu sempre digo assim, você está todo mundo aí esperando alguém chamar você para fazer alguma coisa na vida, porque parece que a gente que trabalha com acessibilidade, a gente não trabalha. A gente fica assim, de braços cruzados, esperando, será que alguém vai me chamar para fazer alguma coisa hoje? Eu vou esperar. Hoje ninguém me chamou para fazer alguma coisa hoje. Né? Parece que a gente vive assim. E não, então, para você fazer uma proposta indecorosa dessa, é achar que a gente não trabalha. Né? É toda uma cadeia que a gente tem também batido o pé para o audiovisual. Nós somos parte dessa cadeia produtiva. Né? Tem um grupo ali. Né? E aí eu fiz toda essa encenação para chamar vocês para assim, que cadeia é essa? Quem são esses nossos profissionais? A gente está tendo formação? Onde estão as formações para isso? Como é que vocês estão vendo esse universo? Né? E aí, para o ímpar, quem vai brigar para falar primeiro? Eu queria só aproveitar, Sandra e colegas, para dizer, retroagindo um pouco, né, dessa questão do audiovisual. Levando em conta que nós estamos numa faculdade de comunicação, levando em conta que nós estamos dentro de uma atividade promovida pelo Laboratório de Audiovisual, que, como nós pensamos nas nossas obras, levando em conta a cor, a luz, o som, o elenco, o figurino e todas as outras etapas que uma produção audiovisual requer, aí eu queria fazer já, Sandra, um chamado, não é, para que a gente incorpore dentro desse fazer cultural os recursos de acessibilidade. Ah, mas eu não sei. Procura quem sabe. Ah, mas eu não sei. Pode se formar na questão. Mas o que eu acho que não podemos deixar para trás hoje é não sabia, não posso, a outra pessoa vai fazer, o outro vai fazer. Então, eu queria, nesse momento, deixar mesmo como uma sugestão que a gente já faça essa pergunta, desde o trabalho que é passado em sala de aula, porque é aqui que essas criações são iniciadas. Né? Aquela pessoa que vai fazer cinema amanhã, que é um grande diretor, uma diretora, muito provavelmente iniciou num laboratório como esse. Então, assim, já sabedores e sabedoras da importância e da necessidade e da determinação da lei, que esses recursos devem ser incorporados, então, perguntar a si mesmo, a si mesma, e perguntar para quem chega com o trabalho. Não é? Eu acho aí que cabe, inclusive, para o corpo docente, Sandra. Né? Sim. Professoras e professores já incorporou o seu trabalho, o recurso de acessibilidade nesse trabalho. Né? Isso vale, e numa escala maior, a gente precisaria ter mais giras como essa, né, Sandra? Sim. E aí, sim. já não só na Facom, mas em outros espaços, mas eu penso que é um bom começo a gente já
procurar... mas nesse semestre não vai dar para fazer todos. Sim, mas pior do que não fazer é sequer pensar em fazer. Porque aí eu acho que a tarefa fica mais complicada, Sandra. Acho que é esse o caminho também. Tem uma professora na UNEB, que é uma parceira minha lá, mais uma das parceiras, e ela, todo semestre, enlouquece os alunos, porque a aula dela não tem nada a ver com audiovisual, mas o resultado final eu quero em vídeo e com as 3 acessibilidades. Mas não tem ninguém que fale Libras, se virem, deem um jeito, corram atrás. Só aceito o trabalho final com as 3 acessibilidades, já que a gente está falando de audiovisual. Eu, às vezes, digo, pega leve com os meninos, rapaz, mas ela não abre mão dessa etapa. Aí vem para mim, vai para o outro, a gente senta, tenta contribuir, mas, ao final, entrega. É o melhor resultado? Ainda não, mas, como somos estudantes, ali, o grupo, é o processo de aprendizado, né? É um primeiro passo. Eles já, com certeza, outros que a gente encontra depois, já formados, já não sai fazendo mais nada se não tiver acessibilidade. É um primeiro começo. Mas vou ouvir... vou para as mulheres primeiro, né? Como é que você tem percebido a questão na formação, por exemplo, e essa cadeia de profissionais? Não sei se Jamine estou jogando, mas você pode também, talvez, não ter esse conteúdo pelo início, né, Jamine? De quem são esses profissionais? Como é que você tem visto isso aqui na universidade ou fora dela, né? Se você já atua alguma coisa fora dela? Então, ou se as suas produções já estão saindo acessíveis, né? Minha experiência assim, em sala de aula ainda não ensino, mas eu posso falar por mim que eu já fiz um curso de audiodescrição estática para ensino. Então, assim, eu estou procurando isso, porque eu não sei quem é que vai estar na minha sala de aula. Porque você nunca adivinha quem é que vai ser os seus alunos. E, principalmente, porque em sala de aula, os alunos são muito heterogêneos. Então, assim, na UFBA, né, na verdade, licenciatura, é obrigatório o curso de Libras. Então, a gente já tem uma ideia assim, que se tiver algum aluno surdo, a gente vai saber como se comunicar com ele. Contanto, não tem, por exemplo, de audiodescrição. Aí, por exemplo, eu vou usar meu slide, meu aluno que é cego, ele não vai saber o que vai estar no meu slide. Ou até de baixa visão, a depender, né? Não vai saber. Então, na hora que eu for estar dando aula, eu vou ter que fazer essa audiodescrição para ele. Sim. Então, a gente já tem que pensar nisso, que quando o aluno entrar na sala de aula, ele vai ter que ter o acesso ao mesmo conteúdo que uma pessoa vidente está vendo, ou que uma pessoa ouvinte, se for um aluno surdo, uma pessoa ouvinte está vendo. Então, existem algumas oficinas que eu estou participando, mas na universidade ainda tem muita coisa assim que eu vejo que, poxa, isso aqui não é acessível para as pessoas. Começa desde quando a pessoa sai do ponto de ônibus, que precisa chegar aqui na UFBA, não é acessível. Primeiro, o bus UFBA não é acessível. Alguns ônibus, se você pegar o LB3, a pessoa não vai conseguir, vai ter uma dificuldade assim para entrar sozinho. Então, as acessibilidades existem não só na universidade, existem antes da pessoa chegar na universidade. E chegando aqui, continua sendo difícil para ele não só se locomover, mas para ele ter acesso ao conteúdo. Às vezes o professor dá só um texto xerocado, aí a pessoa cega, como é que vai ter o acesso a esse texto xerocado se ele não fez em voz alta, entendeu? Uma gravação, alguma coisa assim. Ou a própria aula para um aluno surdo, como é que esse aluno surdo vai estar tendo acesso? Será que vai ter alguém do NAP lá em todas as aulas? Então, é isso que eu acredito assim, que a gente precisa pensar muito ainda. Sim, sim. Você traz uma preocupação que é importante. Pelo menos você já vai estar atento e, assim... se eu vou escolher um filme para a minha aula, né? Muitos professores às vezes trabalham. Se eu vou escolher um filme, já escolhe um que tenha talvez o conteúdo que você quer trabalhar, mas que ele já seja acessível, né? O que eu consigo desse lugar de já anteceder, né? Eu vou dar uma aula, vou usar um filme, o filme precisa já sair acessível. E um outro lugar que você traz que é importante, que assim, a gente hoje tem clareza, quem trabalha nessa área,
que as acessibilidades não são só para as pessoas com deficiência. Até o século XX, qualquer produção era para elas. Produzir o Braille é para o cego, produzir o Libras é para o surdo, produzir rampa é só para o cadeirante, né? Era essa a lógica. O século XXI é tipo tudo para todo mundo. Agora, cada um pega da onde pode, porque às vezes eu, né, para ouvir eu não posso ouvir, eu vou pegar em Libras, mas está lá em Libras. Mas se eu sou ouvinte e não preciso da Libras, mas eu posso pegar em Libras. Se eu sei, por que não? Eu, por exemplo, sou estudante de Libras. E eu vou para os shows, vou para os eventos, tenho um intérprete, eu esqueço do mundo, fico lá focada na Libras. E vou aprendendo, não só aprendendo, mas vou captando um monte de informação, né? O meu grupo de pesquisa tem 2 alunas que falam Libras. Nós não temos surdos no grupo, mas então às vezes elas estão aqui atrás conversando. Só essa conversa paralela, porque estão em Libras, silenciosas, quietinhas. Está rolando toda uma conversa ali atrás e eu estou de fora aqui, tipo, falando com vocês. Então, assim, é essa possibilidade. A própria audiodescrição, ela tem ensinado os videntes a ver imagem. Porque nós não somos educados para ver imagem, não somos, né? A gente passa uma vida inteira enxergando o mundo ali e tal, mas nós não somos educados para ver as imagens, para ver detalhes, para observar. E a audiodescrição vem fazendo esse processo de educação mesmo, para quem não sabe ler imagem. É uma luz, como Ednilson falou, é um plano. Quem está no audiovisual, nas imagens, fotografia, pintura, não sei o que, a gente já vai aprendendo, né? Então, sabe que uma luz ali está me dizendo mais coisas do que só uma luz acesa, para clarear um dia, né? Tem mais informações ali. Uma sombra é uma outra informação, né? Se eu vou para as telas, uma textura está me dizendo outra coisa ali. E nós não somos educados para isso. E a audiodescrição tem cumprido um papel muito além do que contribui para a pessoa com deficiência visual, né? Então, a gente olhar desse lugar também, o quanto numa sala de aula, por exemplo, tem contribuído para todas as crianças os recursos de acessibilidade, né? E para essa naturalização do viver com pessoa com deficiência. Mas eu vou passar a fala, eu disse que eu falava demais. Adalto, como é que você tem visto aí esse processo dessa cadeia de profissionais e de formação? A gente tem tido, não tem tido, essa própria participação, né, desses profissionais? Acho que tem uma música do Lulu Santos que diz que a gente está caminhando a passos de formiga e sem vontade. Em algumas coisas está acontecendo assim ainda. Eu acho que a formação para esse tipo de acessibilidade, para as acessibilidades, ainda é muito inchada, sabe? Recentemente, eu estava trabalhando enquanto estagiário, né, numa empresa, e eu tive, né, a oportunidade de trabalhar, de poder contribuir para que a gente criasse um grupo para que as pessoas que trabalham com atendimento dessa empresa pudessem ter as aulas de Libras. Então, hoje, eu acredito que a maioria das pessoas que trabalham com atendimento nessa empresa consigam se comunicar em Libras, porque teve, né, o curso básico, o intermediário e o avançado. Eu fiquei só no básico por conta da minha grade com a universidade. Eu ajudei a criar e não pude continuar, mas me alegra que as pessoas puderam continuar com esse curso. Também fiz alguns cursos a nível básico em relação à audiodescrição, a descrição de imagens. Enquanto estagiário, pude trabalhar em uma agência de publicidade, onde a maioria dos conteúdos que a gente criou para os nossos clientes, eu pude ali fazer a descrição dessa imagem para que o conteúdo das redes sociais desses clientes fossem acessível. Nossa. Isso dentro daquilo que eu já conhecia sobre o tema. Não sou um profissional da área, mas consegui ali trazer uma acessibilidade maior. O Instagram depois trouxe a ferramenta do texto alternativo, o que facilitou muito também, porque a gente agora consegue... Porque muita gente, às vezes, tinha vergonha, né? Mas eu vou ter que colocar para todos verem, para cego ver, e depois do meu conteúdo profissional, ter que trazer ali uma descrição daquela imagem. Então, o Instagram conseguiu contribuir com isso também. E como a Jamile já falou, né? A acessibilidade da universidade não é boa, não é fácil. Então, ainda mais quando você vai falar sobre isso. Dentro da minha graduação, eu sempre buscava trazer
nas disciplinas, né, falar sobre pessoas com deficiência, falar sobre acessibilidade, falar sobre inclusão, e eu encontrei de alguns professores uma negativa de que eu só falava sobre isso. Você só fala sobre pessoas com deficiência. Mas eu vou continuar falando sobre pessoas com deficiência até que isso seja normal, né? Como qualquer um fala sobre política, sobre esporte, sobre educação, por que não falar sobre pessoas com deficiência ou sobre qualquer outro tema? Então, a gente encontra essa negativa, às vezes, de professores, de profissionais que acham que a acessibilidade e falar sobre pessoas com deficiência é, na verdade, um retrocesso, é um assunto que ninguém se interessa, é um assunto que só pessoas com deficiência vão se interessar. E que sejam, se for só pessoas com deficiência, somos 18 milhões de pessoas e 1 bilhão de pessoas no mundo. Então, a gente não está falando de pouca gente de qualquer forma. Então, eu acho que é um assunto, sim, pertinente para se falar. Eu enxergo que a formação ainda é necessária, que a formação ainda não tem acontecido da forma que a gente deseja e da forma que deve ser. Eu acredito que a universidade tem muito esse papel, e quando eu crio o meu trabalho, já dando aqui um spoiler, quando eu crio o meu trabalho de conclusão de curso, é exatamente falando sobre isso. A universidade precisa falar sobre pessoas com deficiência, com pessoas com deficiência, e se preparar para receber essas pessoas. Então, que professores, que técnicos, que todo o corpo docente estejam preparados para receber as pessoas com deficiência dentro das suas variadas diversidades, né? Dessa interseccionalidade que, às vezes, é deixada de lado também. A minha vida, enquanto um homem com deficiência preto, não é igual a uma pessoa com deficiência, que é uma pessoa branca, que é uma pessoa de classe média, que vem de um outro lugar. Então, eu acho que essa formação precisa abranger todos esses assuntos. E não é algo que não exista, ou algo que seja muito difícil de se conquistar, porque é algo que está na sociedade. A gente não vai buscar falar sobre pessoas com deficiência que não existem na sociedade. A gente não vai falar de uma interseccionalidade que não existe na sociedade. A gente está falando da sociedade. E eu acho que a universidade, enquanto agente de transformação social, deve sim ficar atenta a isso, deve ficar atenta a essa formação. Seja para que as nossas crianças tenham acesso às libras, tenham acesso a esse tipo de ferramenta, seja para que adultos também tenham acesso a esse tipo de ferramenta. Sim. Ednilson, quer falar um pouquinho sobre as formações? Como é que você que atua aí mais em mais espaços, né? Como é que você tem visto esse lugar? Na verdade, o campo da acessibilidade cultural é um campo, como eu disse, relativamente novo. Nós temos poucas oportunidades de formação. Claro que, por exemplo, algumas pessoas que atuam hoje no mercado fizeram cursos livres, fazem cursos livres, cursos de extensão, e existem uma outra pós-graduação ofertada para, por exemplo, o recurso da audiodescrição. Mas eu penso que é também o lugar da faculdade, da universidade, entrar nesse processo. A gente tem, como o Jamile já falou, o TRACE, né, que é sediado no Instituto de Letras, mas eu penso que a gente ainda tem uma lacuna muito grande, porque o que é que acontece muitas vezes com a própria produção? Ela, às vezes, não sabe a quem procurar. Às vezes, não sabe exatamente como começar a fazer isso. Então, eu penso que o ideal seria que, nas universidades, a gente tivesse, pelo menos, uma cadeira falasse sobre acessibilidade cultural, falasse sobre audiodescrição. Libras é um recurso que já está, por força de lei, né, embutido, né, nas licenciaturas, embora isso não dê conta de todo o universo, mas nós já temos essa formação curricular. Mas a audiodescrição, não. Eu penso que é papel também das universidades, e aí a gente não deve ficar aguardando que uma ou outra faculdade tome essa iniciativa, porque essa necessidade e essa demanda está em todos os lugares, né? Desde instituto de física até instituto de biologia e tal, todas elas, de alguma forma, estão produzindo conhecimento, e esse conhecimento precisa chegar em igualdade de condições para as demais pessoas. Então, eu acho que tem uma lacuna, Sandra, mas nós temos, hoje, no Brasil, bons profissionais que trabalham na área da acessibilidade cultural, na acessibilidade audiovisual, mas eu sinto essa necessidade ainda de termos mais formação. Porque vocês imaginem se, não todas, mas a maioria das pessoas, a maioria das instituições
decidem cumprir a lei. Então, a gente não vai ter profissional suficiente para dar conta. Você traz um ponto também que é fundamental, eu tenho dito, né, assim, se, sei lá, o governo lançar hoje, vamos tornar todos os filmes, só os filmes baianos, acessíveis, só os filmes baianos, a gente não tem profissional para fazer na Bahia. E talvez, se a gente catar, nem no Brasil. Eu só vou pegar do primeiro filme baiano até o que está sendo lançado essa semana, né? Vai ter direito até todos vão ter audiodescrição, todos vão ter a legenda fechada para surdos e ensurdecidos e todos vão ter a janela de Libras. E aí é uma cadeia de profissionais, porque aí eu preciso, na audiodescrição, de roteiristas, consultores, narradores e editores, no mínimo, são 4 para audiodescrição. Para Libras são 2, 3, né, se eu considerar, porque nem sempre eles trabalham com a consultoria, mas a gente está atualizando isso e está começando a puxar isso para frente, então, pelo menos 3, e na legenda, pelo menos 2 pessoas. Então, são 9 profissionais atuando para cada filme, né? A gente não tem, tranquilamente a gente não tem. E com qualidade menos ainda, que esse é um outro lugar, né? As pessoas têm colocado assim, não, basta, é um recurso de acessibilidade, basta botar qualquer coisa lá que se resolve. Não, se eu penso, né, eu digo, por exemplo, uma tela, né, uma obra de arte, quem vê, vai lá e recebe aquela obra de arte. Maravilha, um monte de gente vai no museu tal para ver tal obra, aquilo é um espetáculo, né, vale milhões, muitas vezes. Aí, para a pessoa com deficiência visual, eu descrevo lá, sei lá, uma Mona Lisa, uma mulher sentada com uma roupa assim, olhando de lado. Essa frase se resume a uma obra de arte? Porque é isso que sobra para eles, né? É isso. Essa é a Mona Lisa que o mundo inteiro quer ir lá no museu ver? Não é possível. Eu acho que no lugar de Ednilson e das pessoas cegas, ia ficar me questionando. É isso aí que vocês querem ver? Você olha a mulher aqui do seu lado, que é muito melhor. Entendeu? Pelo menos é cheirosa, né, Ednilson? Está ali do lado. Talvez eu possa tocar e sentir mais coisas, porque essa descrição não é uma obra de arte. Então, eu preciso oferecer para eles uma obra de arte. Aí, se a gente vai para o audiovisual, eles recebem um filme com chiado no meio, pensando em audiodescrição. Porque quando a pessoa bota lá um recurso qualquer, aí a pessoa fala rápido porque não tem espaço. Isso aqui. Aí o filme passa, aí vai o trecho do filme. Aí daqui a pouco eu digo, Bram! Não, aí não. Mas a gente está cansado de ver isso, sim. Porque assim, é a coisa. Eu botei a audiodescrição, está lá. Você está achando ruim por quê? Não, mas o filme sem esse ruído era uma obra de arte. Para mim só chega um ruído. Porque eu fico ouvindo partes do filme que seria a tal da obra de arte com um troço no meio, né? E eles não querem isso, eles querem receber realmente, se entende que aquele filme é um espetáculo, né? Que a gente tem excelentes cineastas, uma cadeia de produtores do audiovisual produzindo coisas espetaculares, para eles vai sempre chegar uma coisa com ruído. Não. Então, essa formação é fundamental para que a gente também faça com qualidade o resultado, né? Eu preciso buscar essa qualidade. E a gente fala desses profissionais. Às vezes a gente consegue um roteirista espetacular, um consultor que foi fantástico, a narração esplêndida. Aí a edição, o cara só cola uma coisa do lado do outro. E aí quem faz a edição sabe que não é só isso, uma edição. Mas tem gente que, né, eu, por exemplo, que não sei editar, vou lá, eu colo, botei um pedaço da fala, botei um negócio, junta tudo, edita e está pronto. Isso não é um resultado bacana, mas se eu não passo por uma formação, não sei o que é, eu também acabo fazendo essas falhas. E eu estou falando da audiodescrição, mas isso acontece na legenda, né? Outro dia a gente estava vendo um filme, a legenda tinha uns blocos que tinham um montão de informação e tinha outro que tinha uma frase. Eu falei, meu amigo, você não aprendeu a dividir, não? Isso não é na legenda que eu aprendo isso, é na escrita. Então, você não foi alfabetizado, não é possível, né? Então, assim, mesmo a Libras, né? Você pega uma pessoa que está começando,
já, né, passou por uma formação, mas está começando. E eu pego um profissional, eu tenho dito, né, eu sempre falo assim, a gente vai fazer um show, né? Por mais que eu não goste dessas músicas de rebola, baixa, não sei o quê, não sei o quê, o intérprete precisa vir com tudo isso, porque é o corpo dele que fala, não é só a mão. Né? Aí, se eu pego um intérprete que é um esplêndido tradutor, mas aí o cara está lá, rebola, não sei o quê, faz isso, faz não sei o quê, e ele está parecendo que está rezando uma missa na tradução dele, que está toda bem, muito bem traduzida, mas assim, ele nem se mexe, de tão impecável que ele é. Não estou oferecendo para quem está lá na plateia a vontade de estar dançando, de estar curtindo, de estar rebolando também. Então, tudo isso precisa ser pensado nesse processo de produção. A gente está falando do audiovisual, mas da acessibilidade cultural como um todo. Né? Então, eles precisam receber arte, e não só receber. A Adalto trouxe uma coisa importante no início, né, Adalto? Assim, a gente não quer ser só plateia. A gente, enquanto plateia, está exigindo qualidade, mas a gente quer estar aqui no palco, a gente quer ser o cineasta, e não só porque eu sou com deficiência que eu tenho que fazer história de pessoa com deficiência, eu quero falar do mundo, né? Quero falar da baixaria do mundo também, se for o caso, ou das questões sociais e políticas do mundo, e nem vou tratar nesse lugar, porque eu vivo a deficiência, eu não preciso, né? Vivo esse corpo entendido, né? Porque eu falo assim, eu sempre digo, a gente sempre peca, mas traz a coisa da deficiência para vocês. Não, né? Assim, mas porque eu vivo esse corpo com essas características, eu não tenho que falar só deste tema, né? Eu quero falar do mundo, das coisas do mundo. Eu passei, sei lá, 4, 5 anos aqui, aprendi um monte de coisa, não, mas eu só vou falar da minha vida. Posso falar. E, com certeza, tem histórias maravilhosas para a gente ouvir também, né? Também ver essa diversidade. Mas eu quero ser a atriz principal, eu quero ser o cineasta, o roteirista, ou sei lá, o que qualquer um possa ter interesse de ser, né? Então, eu acho que esse lugar é importante a gente trazer, assim, mudar essa chave, né? Trazer esse protagonismo dessas pessoas, né? Quero estar lá atrás da câmera, ou quero estar na frente da câmera, quero ser o cantor, ou não, quero ser só aquele que faz o encabeamento de tudo, né? Então, enfim, não sei se era por aí, mas eu acho que podia abrir um pouco agora também para a plateia perguntar, ou se alguém quer falar mais alguma coisa para além do que vão perguntar, também está sempre aberto. Então, eu vou abrir a roda de perguntas. Ótimo, aqui. Ótimo. Eu já pensei em 15 perguntas aqui. Mas não exagera, também não explora. 14, não porque explora. Eu estou assim. Mas eu queria pegar esse gancho de que nós temos aqui 2 egressos, né? Ednilson ainda nem pode ser chamado de egresso porque ainda está concluindo, né, Ednilson? Concluinte. Concluinte. Que realizaram, né? Que são realizadores. Não estritamente realizadores audiovisuais, né? Porque a Adalto tem outras atribuições, Ednilson também, mas Adalto optou por fazer um documentário, né? Abordando esses temas da acessibilidade. Inclusive, Ednilson participa de um episódio desse documentário. E Ednilson também é um realizador audiovisual. Ele tem um projeto chamado Pela Luz dos Olhos Teus, onde ele viaja a vários lugares e lá ele dirige gravações, né, como se fosse um city tour por esses lugares, para tornar esses vídeos acessíveis depois. Esses vídeos depois passam por audiodescrição e ganham todos os outros recursos. Então, temos 2 aqui realizadores também. Sim. E aí eu queria saber de vocês, exatamente assim, qual foi o ponto mais difícil? Pontos difíceis, se formos elencar aqui, não, né, são inúmeros. Mas o que é que é mais difícil na hora de realizar um produto audiovisual, sendo uma pessoa cega, por exemplo, ou uma pessoa com cadeirante com questões de mobilidade? Olha, Vocês podem elencar mais de uma, mas assim, o que foi mais...
Olha, na qualidade de pessoa cega e lidando com o audiovisual, sem sombra de dúvidas, nós enfrentamos uma barreira importante, que é exatamente da visão, da imagem, né? E esses estão bem demarcados. Eu sei que não vou ter habilidade nem competência para fazer a melhor imagem ou colocar o melhor ângulo, mas o que de fato eu considero de mais barreira durante esse processo é fazer com que porque a gente trabalha com uma equipe, por menor que seja, Sandra, e de que a gente precisaria fazer um trabalho pensando na acessibilidade. Ou seja, às vezes eu tenho um cinegrafista que, embora a gente converse um pouco antes sobre essa questão, ele não consegue, ou na edição, ou na gravação, dar uma espécie de pausa, porque naquele momento, lá na frente, vai entrar uma voz fazendo a audiodescrição. Parece bem simples isso, mas é uma coisa frequente. A outra questão que eu considero mesmo como barreira é as pessoas acreditarem que eu estou fazendo no audiovisual. E como você trouxe, eu comecei uma série chamada Pela Luz dos Olhos Teus, comecei pelo Pelourinho, então é uma obra de curta-metragem, está inclusive no YouTube, vocês podem procurar por Pela Luz dos Olhos Teus, Pelourinho, com audiodescrição, e eu já fiz, estou para lançar agora, no início do ano, São Luís, e alguns estão ainda na esteira, dependendo aí de apoio de CADU, da Faculdade de Comunicação da UFPA e de outros padrinhos, e de apoio mesmo financeiro, né? Porque é um trabalho independente. Então, eu fiz Curitiba, fiz Florianópolis, fiz São Paulo, fiz Fortaleza, mas esses ainda estão engavetados, né, dependendo exatamente desse apoio. Mas, de fato, respondendo a sua pergunta, uma das dificuldades é fazer as pessoas da equipe compreenderem por que eles vão fazer um pouco diferente aquilo que já fazem daquela forma há 20 anos, há 10 anos, há 15 anos. E a outra questão é as pessoas acreditarem que eu, como uma pessoa com deficiência, estou me atrevendo a fazer audiovisual. É uma luta muito bacana, né? Eu gosto muito porque eu percebo que quanto mais as pessoas desacreditam, mais eu produzo. Então, acho que é um motivador. Sim, né? sim. É isso. Não acendeu, não, mas acendeu aí? Dá um toquezinho curto e espera. Isso. Pronto. Estavam querendo me calar aqui, o microfone. Eu acho que a principal barreira de produzir o material que eu produzi, que é, na verdade, uma série de entrevistas, né, como a gente chama, ele flerta ali, né, com um documentário mesmo, ele flerta ali com uma entrevista. Eu acho que ele mistura um pouco dessas duas coisas. Foi ser uma pessoa numa cadeira de rodas, chamando outras pessoas com deficiência para um bate-papo presencial na cidade de Salvador. Então, eu encontrei a barreira da acessibilidade arquitetônica, da acessibilidade da nossa cidade. Aqui eu lembro de um caso específico, né, desse projeto, que foi a Maiane, que ela entra no nosso projeto como um depoimento no final. Por quê? Porque eu não consegui fazer uma entrevista com ela. Porque quando ela ia fazer a entrevista, a gente já tinha agendado com o pessoal do Lab, já tinha tudo certinho, a cadeira motorizada dela, o pneu furou. E aí ela não conseguiria vir à Facom, eu não conseguiria ir até o espaço que ela estava, e a gente teria que esperar ela resolver essa questão da cadeira motorizada dela. A gente esperou o máximo que a gente pôde, inclusive, só que prazos, né, para entregar o produto, a gente não conseguiu fazer essa entrevista. Então, a principal barreira era: olha, eu sou um estudante de jornalismo, estou fazendo um projeto tal, queria te convidar para uma entrevista. Vai ser em tal lugar ou num local que você possa e que eu também possa. Então, eu acho que essa foi uma das grandes dificuldades, né? Eu, enquanto uma pessoa com deficiência, querer falar com pessoas com deficiência de forma presencial em Salvador.
a gente encontrou outras barreiras de outras pessoas que também tiveram essa dificuldade, né? E ali, com o meu pouco recurso, eu tentei fazer com que pessoas, né, pudessem pegar um Uber, eu pudesse fazer alguma coisa para poder fazer essa entrevista. Então, a grande dificuldade era conseguir que essas pessoas pudessem sair de casa para me dar uma entrevista. Eu acho que uma outra dificuldade, né, o Cadu pede que a gente cite uma, mas eu vou citar brevemente uma outra, que foi a questão também de recursos para conseguir a acessibilidade de toda a forma que eu gostaria, né? Quando eu pensei no projeto, eu falei, não, eu quero que tenha todas as acessibilidades possíveis, né? Infelizmente, por eu não conseguir fazer, né, não ser uma pessoa que fala em Libras, não ser uma pessoa que tem ali, que é um profissional da audiodescrição, eu não conseguiria fazer isso sozinho, né? Então, eu teria que ter um apoio financeiro, profissional, para que a gente pudesse fazer isso. Infelizmente, isso não foi possível. Essa é uma das grandes tristezas, talvez, assim, de ter feito esse projeto, porque eu tinha um prazo, né, e depois que a UFBA saiu da greve, esse prazo se encurta ainda mais, porque você tem outras demandas da universidade para dar conta, e aí você tem que entregar o melhor que você pode dentro da sua realidade. Então, ele não é um projeto totalmente acessível, embora fale sobre pessoas com deficiência, mas era o desejo do meu coração que ele fosse realmente todo acessível. Eu pretendo retornar a esse projeto, né, recriá-lo e aprimorá-lo ao longo do tempo, para que a gente consiga realmente fazer essas outras etapas. Então, ele é um projeto que está pronto para a universidade, ele é um projeto que está pronto para a conclusão de curso, mas eu não considero ele um projeto que está findado, porque eu acredito, sim, que ele pode ser melhorado, eu acredito, sim, que outras histórias podem ser acrescentadas a ele. Mas a grande dificuldade mesmo foi a questão da acessibilidade, de trazer pessoas com deficiência para bater um papo de forma presencial em Salvador, que, embora seja considerada uma cidade acessível, a gente sabe que, na realidade, ela não é. Então, acho que é isso. A noite ela girou.